E se você tem medo, né, de se expressar, a gente precisa entender uma coisa, que coragem não é ausência de medo. É você fazer aquilo que você tem que fazer, apesar do medo. Apesar do medo. O Robert Chiniachik, ele tem um livro chamado O Sucesso é Ser Feliz. E eu li muito esse livro na época que eu tinha depressão, assim, com uns 24, 25 anos. Eu li umas 3, 4 vezes. Toda vez que eu lia esse livro, ele me fazia muito bem e ele me dava força de alguma forma. E tem uma coisa que ele traz nesse livro que eu falo muito nas minhas lives, que é o conceito de fé e de esperança. Por quê? Quando você tem esperança, você fica esperando que as coisas venham do mundo, que as pessoas vejam, que o mundo veja quanto que você é bom, maravilhoso, e que o universo retribua para você isso. Então você fica na esperança que as coisas vão acontecer. Quando você tem fé, não, sai desse lugar de esperança, porque você sabe que você não tem que esperar do outro, do mundo, que você tem que fazer a sua parte, porque você fazendo a sua parte já é. Quando você confia em você, o universo vai atrair as situações para você. Você está mandando o tempo todo sinais para o universo. Se você está se anulando, sendo bonzinho, agradando os outros, em vez de viver a sua verdade, o universo vai trazer mais disso para você. Pode mandar que eu me anulo. Pode mandar que eu vou fazer os outros felizes. Pode mandar que o bem-estar dos outros é mais importante do que o meu. Então, é isso que eu estou falando para o universo. Quando eu decido que o meu bem-estar é mais importante do que o bem-estar do outro, que nada vai me ferir, que nada vai me violar, eu não vou permitir que o outro me fira, que o outro me viole, né? Que o outro ultrapasse os meus limites. Então, quando eu cuido de mim, eu tô falando pro universo assim, ó, eu cuido de mim. E daí, eu tô fazendo a minha parte. Então, eu tenho certeza que eu fazendo a minha parte, o universo vai fazer igual. Né? Então, a gente precisa entrar num lugar que é de vulnerabilidade. O que é esse lugar de vulnerabilidade? Esse lugar de vulnerabilidade, para a gente ter coragem de fazer algo, eu preciso reconhecer que eu tô com medo. Então, reconhecer o medo é você reconhecer suas vulnerabilidades. Reconhecer que você sente medo, que você gostaria muito de ter esperança, você gostaria que o outro fizesse aquilo, sem você ter que falar. Reconhecer isso. Mas você ter coragem de fazer aquilo que você precisa. Você tem medo de falar por quê? Você tem medo de colocar o limite por quê? Porque você tem medo de ferir o outro? Porque você tem medo de perder o outro? Porque você tem medo de cair a máscara da pessoa maravilhosa? Você é maravilhosa pra quem? Pro outro? E pra você, dane-se. É maravilhosa pro outro e você... Pra você não precisa ser maravilhosa, é só pro outro, é só pro outro. Né? Então, a gente precisa muito entrar nesse lugar de vulnerabilidade e reconhecer. Eu errei comigo porque eu tive medo de perder o outro, eu tive medo que o outro pensasse mal de mim, eu tive medo do julgamento do outro, eu tive. E esse lugar onde eu reconheço a minha vulnerabilidade é um lugar de amor próprio. Porque amor próprio não é eu achar que eu sou maravilhosa, que eu sou incrível, né? Muitas vezes é falta de amor próprio, porque eu sou tão incrível, tão maravilhosa pro outro, mas pra mim não. Então, amor próprio não é eu ficar numa ilusão que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu sou. O amor próprio é eu reconhecer quem eu sou. É eu reconhecer que eu tenho medo, que eu tenho carência, que às vezes eu não tenho coragem, mas que eu não sou menos por isso, e que eu tenho valor, e que eu vou me dar o valor, eu vou me respeitar. Por isso é importante que eu expresse o meu limite para o outro. Então eu preciso passar por todas essas fases, né, para conseguir ter a força de me expressar.
Então, se você não consegue se expressar, é isso, tá? Tem que passar, ampliar a consciência, olhar para essas questões, acessar a sua vulnerabilidade, cuidar de você e se expressar, porque isso vai ter consequências. Se você não se expressar, é você que vai ficar com as consequências de ficar com depressão, pânico, disfunção sexual e etc, etc, etc. Bom, agora, se você já se expressa, né? Você fala para o outro, você coloca o limite, só que o outro ultrapassa o seu limite, né? Então você precisa avaliar se essa é a relação que você quer para você.